mais um episódio do Emocional Cast. Eu tô muito feliz com o convidado que eu trouxe hoje pra falar pra vocês. Primeiro porque tudo que ele fala faz muito sentido na minha vida. Ele é uma inspiração. Ele é alguém do qual eu confio muito e alguém que transformou a minha vida. Obrigada, Rodrigo Fonseca. Que agradeço, Lu. Fala, galera, um prazer estar aqui com você, com o seu Emocional Cast. Muito feliz pelo nome, adorei o nome. Que bom. E que a gente possa bater um papo, mais que bater um papo, trazer consciência para as pessoas que te seguem, que vão chegar nesse conteúdo, porque é o que muito está faltando para o ser humano, consciência. Muito obrigada por estar aqui. Um prazer. Tamo junto. Eu sempre começo todos os episódios de uma forma. Eu não apresento meu convidado, Sim. porque eu gosto de ouvi-lo se apresentar. Mesmo que eu conheça aí que a empresa que eu rotei hoje foi uma empresa que transformou a minha vida, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, não somente no que você faz, mas quem é o Rodrigo? Rodrigo. Vamos lá. Bom, para quem está nos acompanhando aí, eu sou Rodrigo Fonseca. E quem é o Rodrigo, né? Eu sou um espírito que veio ao mundo com o objetivo trazer consciência para a humanidade através das emoções, através de um dos corpos, né? Eu falo que o ser humano tem 3 corpos: corpo físico, corpo mental e emocional tá junto nele, e o espiritual, né? Então, em algum momento da minha existência, eu decidi baixar nesse veículo chamado corpo, porque eu tinha um propósito: ajudar o ser humano a viver uma vida mais consciente, né? Não viver uma vida controlada pela matéria, pelo corpo, pelos instintos, mas viver uma vida de consciência, né? Usar esse corpo, sim, os seus instrumentos, que eu falo que as emoções nada mais é do que instrumento do corpo. E para isso eu tive que ver as minhas dores, eu tive que ver os meus problemas, eu tive que ver as minhas dificuldades. Então sou um ser humano comum, como todo e qualquer ser humano, como você, como quem está nos ouvindo, que teve e tem erros, problemas, dificuldades. Só que a diferença, talvez, de quem busca se conhecer, quem busca se evoluir, vamos colocar assim, e qualquer outro ser humano, é que a gente continua errando, mas erros diferentes, né? Então eu busco continuar errando, porque é no erro que eu vivo a experiência humana efetiva, eu não fujo dela. Por um tempo eu busquei ser perfeito, ou talvez eu sonhava: eu vou ser perfeito, eu vou deixar de errar. E conforme você se conhece, você sabe que nessa dualidade nós nunca vamos chegar nisso, porque a própria dualidade produz o defeito, o problema, o limite e assim por diante. Então, eu sou esse ser humano que casou, um ser humano que veio ao mundo falar que não quer casar, que não ia ter filhos. Casei 3 vezes, tive um filho com cada esposa, tive os meus aprendizados com cada casamento, com cada filho, vem tendo, né? Meus filhos estão com 15, 10 e 7 anos, a mais nova. Estou presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que foi onde a gente se conheceu, graças a Deus, no Lotus, que é uma das imersões que a gente dá. E busco o meu trabalho, e até aqui no podcast, em todos os lugares que eu estou, como eu divulgo, como eu mostro, como eu trago consciência para o ser humano de como a vida dele ou dela pode ser infinitamente melhor quando ele traz consciência sobre traumas, problemas, dificuldades, erros de interpretações do passado, não só o passado dele, mas o passado de gerações, que até hoje interferem na vida dele, e como isso muda. Então, essa é minha vida, minha história. Esse é o E Rodrigo. meu objetivo, esse é o Rodrigo. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou muito de vir ao mundo para trazer consciência para as pessoas. Quando você fala de consciência, eu vejo que a consciência é um dos pilares mais sábios que o ser humano poderia desenvolver, porque sem ela a gente não chega em lugar nenhum. Ou quando chega também não valoriza, não tem consciência. Exato, né? Porque vamos ficar com aquela sensação de que a gente nunca chegou, nunca vai chegar, nunca estará. Então, quando você fala de consciência para as pessoas, a consciência para você, os degraus da consciência, se é que existem níveis da consciência. Como é que é essa história da consciência? Sim. Como é que é? Eu sei que eu sou consciente. Como é que eu chego nesse nível? Bom, primeiro,
existem degraus, acho que é degraus ou níveis, não importa. Sim, existem. E qual é esse nível, quais são esses níveis de consciência, né? É conforme eu vou me expandindo e agregando mais pessoas, mais lugares, mais defeitos, ou seja, quanto mais eu me sinto unido, conectado com o maior número de pessoas, de tudo ao meu redor, mais eu vou aumentando esse meu nível de consciência. Porque uma coisa é olhar para o Rodrigo, para o umbigo do Rodrigo e ver a vida do Rodrigo. Esse é um nível de consciência extremamente limitado. Outra coisa é quando eu olho primeiro, sim, para a história do Rodrigo, tudo que o Rodrigo viveu, tudo que aconteceu com o Rodrigo, mas não só o Rodrigo, mas também o que a Luana viveu, o que a minha mãe e meu pai, o que os meus filhos, que a minha esposa, meu irmão, ou seja, pessoas próximas e que depois eu começo a extrapolar. Amigos, colegas de trabalho, pessoas desconhecidas. Quanto mais eu consigo me conectar ou me sentir parte daquela situação, mais consciente eu estou. Porque, na verdade, a gente veio do um. E a gente veio para o dual, ou seja, se multiplicou por milhares de seres, né, que hoje nós somos, mas nosso caminho é um só, voltar a ser um. Eu falo que é igual uma pirâmide. Se as pessoas que vão no Egito, né, vêm entendendo a pirâmide vários degraus pequenininhos, né? Mas bem pequenininhos. Então, cada degrauzinho em direção ao cume da pirâmide. Então, na base da pirâmide, imagina que eu estou de um lado, você, Luana, está do outro. Ou seja, eu estou extremamente separado de você, ou quem está nos ouvindo. Conforme eu vou, ou nós vamos subindo, lá no cume ou no ápice, nós voltamos a ser um só, nós nos encontramos. Não tem nada que divide eu e você. Então, eu considero esse estado de consciência um estado de união, um estado de conexão, e ao invés desse estado de egoísmo, que é onde surge de separatividade, né? Fala onde surge todos os problemas da humanidade, é achar que eu e você somos pessoas diferentes. Que eu posso fazer o que eu quiser com você, que não vai acontecer nada comigo. Que doido isso, porque somos um, mas eu vi uma frase essa semana, inclusive. Hoje é terça, né? Mas na segunda-feira, a gente tá gravando o episódio numa terça-feira. Foi ontem, inclusive, que eu vi essa frase. O todo não seria todo se não tivesse as suas particularidades. Exatamente. E o ser humano é muito disso. O ser humano é muito de um ser total que precisa de outras partes dele, fora dele, inclusive, que completa, né? É o contraste, né? É o contraste. Você tem o contraste, porque o encontro de duas coisas diferentes é que nasce a consciência. Por que a gente sabe que tem o preto e o lilás? Porque exatamente eles se encontram. Se fosse tudo lilás ou tudo preto, o que é preto? O que é lilás? Eu costumo dizer isso sobre as emoções, Rô. Como é que eu saberia que eu sou feliz se eu nunca tivesse vivido um momento de tristeza? Então, precisamos das duas, desse dual. A vida é sobre esses dois polos. A experiência humana. É como a gente desdobrar isso, viver esse grande mistério, né, cara? Porque é um mistério. Legal. E eu sei que a tua trajetória foi extensa, né? Você falou em poucos minutos. Vejo até o 100. Assim, em poucos minutos, o que uma vida inteira levou para ser construído. Mas como é que você chegou a ser o Rodrigo que você é hoje? Bom, como é que eu cheguei a ser o Rodrigo que eu sou hoje? Buscando dentro de mim, né? Eu vejo que muitas pessoas trabalham com desenvolvimento humano, psicólogos, terapeutas, em geral, né? Eu vejo que eles vão em busca primeiro de si, de descobrir algo, de resolver algum problema, assim por diante. E depois que descobre, acha que acabou e agora eu vou ensinar o mundo inteiro como eu encontrei isso, e eles esquecem de buscar. Esquecem que é um processo infinito, né? Então, como eu chego até hoje, como eu quero chegar até o meu último dia de vida, se Deus quiser, até os 100, cento e poucos anos, buscando dentro de mim, né? Porque o próprio Sócrates já dizia, conhecereis a si mesmo e conhecerás os segredos dos céus, dos deuses e do universo. Ou seja, tudo aquilo que eu descubro em mim facilita enxergar o que eu depois vou ajudar a Luana, o Paulo, a Maria, a descobrir dentro deles. Porque ninguém fala, né? Acabei a formação agora, que você fez, inclusive. Eu falo lá que ninguém leva ninguém para um lugar onde nunca foi. Ou seja, quanto mais longe eu for dentro de mim,
mais longe eu ajudo você a ir dentro de você. Então é um caminho que conforme nós vamos cavando, você descobre o quê? A espiritualidade. É natural, é onde a ciência e a espiritualidade se fundem. Não tem como. A espiritualidade, quanto mais ela caça, ela vai ver que acha a ciência. A ciência, quanto mais caça, vai ver que encontra, porque é o yin yang. São polos, aparentemente, de coisas opostas, mas, na verdade, está na mesma frequência. A busca é a mesma, os encontros são os mesmos, só dão nomes, vão dando nomes diferentes. Então, respondendo de forma bem direta como eu cheguei até aqui, buscando dentro de mim, conhecendo. E é uma busca via livros, cursos, imersões, terapias. Conheço quase todos os tipos de terapia, porque eu mesmo passo como cliente e continuo passando. Porque eu sempre percebo um problema diferente. Opa, surgiu Sempre um problema. Agora, deixa eu descobrir. De onde vem? Por que veio? Né? Eu falo que os problemas, eles surgem para nos trazer, para nos levar, melhor dizendo, para um outro nível de consciência. É um degrau. É como se fosse assim. É um degrau que a gente está indo pela vida. De repente surge, sabe aquela parte do degrau que vai ajudar a subir? Se você não olhar para essa parte, você vai ficar batendo naquele degrau. E não sobe. Então, toda vez que chega um problema, eu falei, opa, bati numa parede. Quer dizer que está na hora de eu subir. Está na hora de eu descobrir dentro de mim o que é isso. E aí eu vou buscar. Em vários tipos de terapias ou de buscas, eu vou buscar. E aí eu chego até que se... Ufa, resolvi. Deu para resolver. Resolvi, legal, resolvi, integrei. Eu falo, não, nem resolvi. Integrei. Aquilo me ensinou alguma coisa. Ele não precisa mais estar fora de mim para me ensinar, né? O contraste. Não preciso mais. Aí eu continuo caminhando. E aí vai achar outro. E assim continua a subida infinita. Até montar essa pirâmide. Até montar, até chegar, se Deus quiser, muito próximo. Eu acho que a gente só chega lá quando morrer. Mas, se Deus quiser chegar muito próximo do ápice. Tem uma coisa que me chama muita atenção nisso, que a vida é um processo evolutivo eterno. Todos os dias a gente está para aprender alguma coisa. Quando você pensa no problema, muitos de nós tentam evitar olhar para esse problema. Agora, quando você me falou, e me corrija se eu estiver errada, mas eu entendi que consciência, estado de consciência, ganho de consciência só é possível quando eu enfrento um problema. É o contraste. Eu só ganho consciência quando tem algo que vem de encontro a mim, que aparentemente me incomoda, né? E eu falo que a nossa sociedade, ela foi fundada foi construída, atual, né? Em cima do prazer, do conforto, em cima do consumismo. A gente estava até falando da Barbie, né? Eu ia chegar nesse assunto agora, isso. Do consumismo. Então, eu falo, e outras sociedades mostram outra coisa, né? Eu falo que a cultura nossa é mostrada já no cumprimento. Por exemplo, quando a gente fala na nossa sociedade atual, quando a gente conhece o outro, o que a gente fala pro outro? Eu tô te conhecendo agora. O que a gente fala um pro outro? Alguém nos apresentou. Rodrigo, essa é a Luana, tudo bem? Prazer te conhecer. Ou seja, a gente deseja para o outro aquilo que nós de fato mais buscamos. Prazer. E a gente, numa sociedade menos materialista, menos consumista, menos em busca do conforto, ela vai buscar outras coisas, como eu vejo Deus que existe em você, né? Como várias tradições antigas desejavam para o outro ele encontrar o Deus, ele olhar para o Deus, ele trazer o Deus que existe dentro dele, né? Uau, o isso Deus é forte, que existe hein? em mim reconhece o Deus que existe em você. Isso é forte demais. E a gente não, muito prazer. É o que a gente deseja, é o que a gente mais busca, o ápice da conquista humana. Ter muito dinheiro, ter muito sucesso financeiro, material, ter muito prazer e esperar a morte chegar. E o desprazer a gente vai deixando de lado. E a busca pelo prazer, incessantemente, também traz vários desprazeres. Nós estávamos falando, antes da gente começar aqui, sobre o episódio da Barbie, né? E agora tá uma febre, o quanto isso tem contaminado de forma positiva e negativa a mente das pessoas. Positiva quando eu tenho consciência de que é um filme e que está retratando uma história.
Mas negativa porque ela traz muitos pontos negativos em relação ao consumismo, ao feminismo, assim, exacerbado, como se a mulher não dependesse ou não precisasse de uma figura masculina, né? E quando você trabalha com saúde mental há muito tempo, né? Saúde das emoções, quando a gente entra numa sociedade onde fica discrepante essa loucura por se sentir pertencente a um grupo e eu querer buscar, às vezes nem é o que faz sentido pra mim. Nem é o que eu quero pra mim. Sim. Nem gosto de rosa, mas eu vou lá e preciso pôr uma roupa rosa pra assistir, pra pertencer, pra estar num grupo onde... Será que é isso mesmo? O que você pensa de uma situação assim? E mais, como que... não sei se é essa palavra, mas como eu poderia me blindar? Ou não me deixar contaminar, seria melhor, não me deixar contaminar por esses picos sociais, essas coisas muito... Bom, vamos lá. Esses picos sociais, Lu, e quem está nos ouvindo aí, eles só existem porque existe um bando de pessoas sem consciência, que são capturadas por esses movimentos de massa, que sabe, que tem consciência, entre aspas, de que tem muita gente que não tem consciência de si mesmo, que não conhece a si mesmo, que não enxerga a si mesmo, que não se sente parte de si mesmo, muito menos da sua família, né? E aí ele usa esses movimentos maiores, sociais e comerciais, diga-se de passagem, né? Porque a Barbie é o ícone, um dos ícones do consumismo, da perfeição feminina, do feminismo, né? E aqui, por favor, eu não estou dizendo como homem, não é defendendo o machismo, porque todo extremo ele é negativo para mim, homem, e para outra mulher também. E entender, né, como eu estava falando no início, que todos nós, né, no caso de vocês mulheres, tem filhos homens, tem pais homens, tem pessoas importantes na vida de vocês. Precisaram de um homem para estar aqui, né? Precisaram de um homem para chegar no mundo. E além disso, tem um lado masculino dentro de si mesmo. Sim. Que quando você nega esse lado masculino dentro de si mesmo, como o homem tem um lado feminino, o yin yang, que é o eterno balanço, a busca do equilíbrio da natureza, quando nós negamos isso, nós literalmente estamos desbalanceando o nosso corpo, a nossa mente. É uma mente muito yin, né? Muito materialista. Tanto que a mulher, ela visivelmente, historicamente, ela compra muito mais do que o homem. Por quê? Porque a mulher representa o yin. O yin é a matéria. O yin é o que une. Tanto que a mulher que gera filho, que gera matéria, que aglutina matéria. O homem vai para o espermatozoide, pum! E acabou. Coloca ali e o resto é a mulher que aglutina. É a mulher que une a família. Sabe, a avó que une as filhas, os netos. Quando a avó morre, pum! Aquela sociedade, aquela família, melhor dizendo, se desconfigura inteira. Se nenhuma filha mais velha ou do meio assume. Aquilo, você não vê nenhuma família homem fazendo esse papel. Não tem como. É a mulher que une. É a mulher que une. Que convida para os almoços de domingo. O homem nunca vai fazer isso. Só que a mulher também nunca vai fazer papéis que são próprios do homem. E não que a mulher não possa fazer aqui, o homem não possa fazer aqui, tipo, lavar louça, sei lá, não é isso que eu tô falando. Sim. São papéis, são energias diferentes. Não é do que fazer, é do que é ser. Ser homem, ser mulher, são energias complementares. E toda vez que um movimento como esse, Barbie, rosa, feminista, consumista, extremo yin, vem à tona, só mostra o quanto a nossa sociedade está doente de se conhecer. Porque se existisse pessoas, uma maioria pelo menos, que se conhecesse, jamais você não entra em nenhum movimento de massa. Porque nós sabemos, quando tomamos consciência, que todo e qualquer movimento de massa é um movimento de manipulação. Ninguém faz toda essa propaganda de Google, Facebook, cinema, porque eu gosto do rosa. É porque eu gostava da Barbie na minha infância. Não acredita nisso, porra. Então tá tendo algum ganho comercial, algum ganho financeiro. Altíssimo. E altíssimo, né? A gente tava falando sobre os preços de tudo que tem a chancela Barbie hoje, para quanto foi. Então existe uma manipulação descancarada. E quanto menos consciência você tem,
mais manipulado você é. Então não tem jeito. Eu brinco porque fala que os âncoras, né, da Globo, não vou falar nome aqui, ganham tão bem. E olha que a Globo já perdeu a força dela que tinha. Mas por quê? Porque é quem manipula muito bem manipulado. Vai pra massa, a manada, vai pra lá, a manada vai lá. Vai pra lá, a manada vai pra lá. Então, infelizmente, nós viramos prisioneiros da nossa própria falta de consciência. Uau! Essa frase, nós viramos prisioneiros da nossa própria falta de consciência. E eu super acredito nisso. Mas o que eu posso fazer para ganhar consciência, né? Você falou do autoconhecimento, Sim. de buscar. Mas se eu tô perdida na minha vida, né? E eu acredito que muitas das pessoas que estão nos ouvindo estão nesse momento, né? Tô perdido na minha vida, tô num relacionamento que não funciona, tô num trabalho que eu não gosto. E às vezes eu sinto desprazer porque eu tô adoecendo fisicamente, mas ainda não tenho a consciência de que aquele não é o meu lugar, que eu preciso sair disso. Ótimo. Como é que eu viro essa chave, Ru? Como é que eu ganho essa consciência pra... Né? Eu sei que a gente vai muito a fundo, precisa de livros, estudar e tudo mais, mas é uma coisa muito prática, assim. Bom, uma coisa muito prática e efetiva é buscar um profissional. Não tem jeito. Eu falo que ninguém sai sozinho. Eu falo que nossos problemas, nossas merdas emocionais, elas são como se fosse uma areia movediça, uma merda movediça. Então, quando a gente tá sozinho, quanto mais a gente se mexe sozinho, mais fede. Mais afunda. Além de feder, afunda. Porque a areia é movediça, né? Você tá ali, você mexe sozinho, afunda. Então, você precisa de um apoio fora para você estender as mãos e subir. Mas para que eu queira estender as mãos, eu primeiro preciso olhar para minha vida, olhar para mim e assumir para mim mesmo, realmente minha vida tá uma merda. Porque senão eu fico tentando tampar nas redes sociais, eu fico tentando tampar com bens materiais, com relacionamentos disfuncionais, com compras, sei lá, com um monte de coisa. E não, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu pego um monte lá no Lotus, quanto? Tá ruim, mas tá bom. E aí, de repente, a pessoa descobre, cara, tá muito ruim. E aí, uma das formas, né, meu avô falava disso, isso eu faço comigo mesmo, quando eu vejo que eu tô entrando em algum problema. Sabe, a pessoa quando tá na berlinda de um problema, que ainda não ganhou total consciência, é como se ela estivesse na ponta de um abismo. E ela tá, vai, não vai, meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar. Tá ali. E aí meu avô fala, filho, quando você encontrar alguém assim, chega perto dessa pessoa devagar, sem que ela perceba, e vai com os 2 pés no peito dela pra ela cair lá embaixo. Aí eu olhava meu avô e falava, nossa, ele é sádico, né? Mas hoje eu entendo, porque a gente precisa tirar todas as bengalas e cair no fundo, porque só no fundo que o ser humano de fato toma fôlego, força, vontade, brilho pra subir. Não, agora eu vou resolver essa porra. Aí eu preciso de alguém. Ó, eu tô ruim, agora eu percebi, estou no fundo do poço. E eu preciso de alguém pra subir. E isso eu faço comigo mesmo. Quando eu vejo, eu tô tentando, sabe, dar aquela desculpinha pra mim. Não, tá ruim, mas tá bom. Não, assim, tá ruim, mas tá bom. Eu mesmo começo a perceber todas as coisas, escrever ou pensar, todas as coisas que está de fato ruim, estão ruins na minha vida. E aí é como se eu estivesse tirando todas as bengalas quando eu vejo, bum. Agora sim, agora eu vou começar a subir. Porque o problema, eu falo, não é cair. Eu falo, o ser humano, ele morre de medo depois de se tornar adulto de cair. É muito louco. Fala, não, mas eu não posso cair, não, mas eu não posso cair. Eu falo, porra, você aprendeu a andar como, seu porra? Caindo! A diferença agora é que é outros caminhos que você vai passar. Mas você vai cair. Qual o único jeito de não cair? Ficar parado. E é onde eu encontro a maioria das pessoas quando chegam em mim, Lona. Estão paralisadas, congeladas, anestesiadas, tomando remédios. Remédio para TDAH, para ansiedade, para sono, para depressão, para acordar, para dormir, para ir no banheiro, para não ir no banheiro. E não que você não deva tomar remédio, você está nos ouvindo, não é isso. Só que a gente tem que entender que os remédios servem para tratar os sintomas. Não tem nenhum remédio, por cara na bula, vai resolver a causa da sua doença. O nome já diz remediar. Isso, vai remediar. E remediar o que? É tampar o buraco, que tá vazando água para tudo quanto é lado, para você ir lá, fechar o registro e vamos entender de onde veio esse buraco. Por que ele foi feito?
Como é que eu consigo tampar? Para eu ligar o registro de novo e ir para a vida. Ligar o registro de novo significa tirar os remédios. E não eu. O médico vai tirar olhando para você e vendo que você não tem mais nenhum sintoma. Que é isso que o médico avalia, sintomas. Então, eu falo, vá no médico sim, tome remédio sim, mas assim que você regularizou, deu uma estabilizada, procure uma ajuda profissional para cuidar das suas emoções, para cuidar do invisível. Eu falo que o nosso invisível, nossas emoções, Lu, são como se fosse um molde de um escultor. Imagine que um escultor pegue e faça um molde de uma escultura, de uma estátua. Então, a nossa vida, a gente é cheio desses moldes. E aí a gente cria uma estátua, que é um problema, e aí a gente vai no médico, e aí toma os remédios para destruir aquela estátua, aquele sintoma. Só que depois você vai para a experiência da vida, que é colocar massa de novo naquele molde, e você começa a formar a mesma escultura. Porque você não mudou o molde. E o molde sempre é emocional. Nunca é físico. O físico é só uma decantação, uma materialização de algo que já estava na sua consciência, ó, há muito tempo, que decantou, materializou. Só isso. Quando você fala assim, já estava comigo há muito tempo, né? Já veio essa... enfim, o molde tá ali, mas... Há muitos anos. Há muitos anos na tua vida. Uma hora enche. Esse molde, eu posso dizer que ele é uma extensão de tudo que eu fui ensinada a ser até aqui. Ou seja, movimento familiar, movimento social, movimento de todas as pessoas que passaram por mim. O molde é a visualização de tudo isso. O molde é criado por tudo isso. Por tudo aquilo que a gente vive na gestação, na nossa vida aqui com mãe e pai, até a primeira infância, que eu falo que é período original, do 0 ao 7, da concepção aos 7 anos, mas também tudo aquilo que eu vivo nesse período ao meu redor, né, com mãe e pai, mas ao meu redor também, e tudo aquilo que a gente traz de gerações, de avós, bisavós, tataravós, escravidão. Quantos e quantos e quantos problemas nós não carregamos. E não é desde Jesus não, hein? Tem gente que fala, não, a gente traz problema de Jesus. Não, Jesus veio há 2.500 anos atrás, 2.000 e poucos anos atrás. A humanidade existe há milhões de anos. E a gente sofre, entre aspas, interferência desde o início da humanidade. Porque o que nós somos, senão frutos de uma raiz ou de uma semente, começou lá atrás. E que veio criando árvores, fruto, árvore, fruto, árvore, fruto, árvore, fruto. Até chegar em mim e você. E as novas árvores que foram plantadas vieram de sementes de árvores que já existiam. É isso. Então não é. A gente acha que a gente caiu assim, ó. Puf! Cheguei, nasci adulto, não tem problema nenhum, tô completamente descolado desses problemas da humanidade, não sofro disso. Não, você pode não sofrer ainda. A sua pergunta deve ser, quando vai vir? O que vai vir? Virá. Isso é a única certeza que eu tenho, ó. Mais de 25 anos, 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas que já passaram por mim. A única certeza que eu tenho é, quando virá? Quando virá? Porque somos farinha do mesmo saco. Então não adianta. O que Quando você virá? sofre, eu também sofro. Por isso somos um só. Somos um só. Da mesma semente inicial. E muito interessante isso, voltado esse olhar, né, para nossa história, para quem nós somos, porque isso influencia demais nas minhas escolhas, inclusive. E além da interferência meio familiar, a gente tem interferência do meio. Agora a gente tem aí a inteligência artificial. O que a gente percebe que a inteligência artificial tem feito com as pessoas, influenciado, tá tomando espaço, um espaço gigantesco, e tem feito coisas que tem entrado como se a inteligência artificial tivesse tomando lugar do ser humano. E isso tem deixado as pessoas cada vez mais ansiosas, depressivas, com medo, com uma oscilação emocional que elas também não entendem por quê. Porque a gente tá perdendo espaço, nítido, claro, mas a gente não quer perder espaço. Sim. Bom, vamos lá. Primeiro sobre escolhas que você falou, né? Eu adoro um filósofo, Arthur Schopenhauer,
que ele fala, uma frase dele, que o ser humano é livre para fazer o que ele quer. Vivemos uma sociedade democrática. Mas ele não é livre para desejar o que ele quer. O ser humano é livre para fazer o que quer, mas não para desejar, para escolher o que ele deseja, o que ele quer. Né? Exemplo, você pode fazer o que você quiser. Você está fazendo o podcast, virou psicóloga, beleza, você fez por liberdade. Mas você sabe de fato da onde vem esse desejo de ser psicóloga? Né? Se você não busca, você não sabe. Eu quero morar na cidade tal. Será? Por quê? Da onde vem? Porque assim, eu desejo ser piloto de avião. Mas por que você desejou ser piloto de avião e não um chefe de cozinha? Ou seja, somos, todos nós, a começar por mim, manipulados por uma história que a gente ainda não conhece. Uma história, primeiro, desse nível físico, material, mas também uma história de um nível espiritual, que pouco conhecemos. Se conhecemos pouco esse nível material, imagina o emocional e espiritual. Então, é muito pouco conhecido. Então, primeiro sobre essas escolhas, isso é importante, você que está nos ouvindo, se perguntar por que eu quero o que eu quero? Por que eu escolho o que eu escolho? Sou eu que estou escolhendo ou um condicionamento? Ou uma história dos meus pais? Uma repetição de história, uma repulsão, uma rejeição da história dos meus pais. Então, eu vou fazer faculdade, sim, X, porque meu pai e minha mãe não estudaram. Então, questionar, que a gente não foi educado para isso, né? Então, primeiro é sobre escolher. Segundo, sobre a IA que está tomando espaço. Na verdade, a IA não está tomando, IA, inteligência artificial, tá? Não está tomando o nosso espaço. Na verdade, ela só está nos lembrando que nós somos humanos. Porque a gente nunca deveria estar fazendo o que as máquinas estão tomando conta. Exemplo, eu vi, se abrir minha rede social, estava um robô no campo colhendo maçãs. Um monte de, como se fosse dronezinhos com braços, né, colhendo maçã. Eu falei, olha que legal, cara. Porque o ser humano não tinha que estar colhendo maçã. No sol, de noite, colhendo maçã. Ou numa indústria fazendo pam, 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 pam. Não. O ser humano devia estar pensando, evoluindo, crescendo, se questionando o que é a vida, contribuindo, estendendo as mãos para o outro, ajudando o outro a pensar, vivendo, né, o tal do ócio criativo, que muita gente acha que ócio é não fazer nada. Não, o ócio é você olhar para você. Você parar, ter um tempo para olhar quem sou eu. Que caminho eu quero seguir? Para onde eu vou? Questionar sobre a sua existência. Né? De onde eu vim? Para onde eu quero ir? O que eu vim deixar no mundo das outras pessoas? Porque você não veio deixar no mundo das outras pessoas catando maçã. Não, ou qualquer coisa que a IA está fazendo. Não. Ou seja, é você que tá no espaço errado, não é ela que tá tomando teu espaço. Ela veio, a IA, eu falo, para fazer uma segunda libertação do ser humano. Uau. Já existiu a libertação dos escravos, que nunca deveria ter tido, e agora tá tendo uma segunda libertação, uma segunda escravidão. Só que aí é o grande problema. O que eu faço depois de tantos anos preso? O que eu faço com a minha liberdade? Porque eu fui tão condicionado a estar preso no meu trabalho, bater ponto, sair para o almoço, bater ponto, voltar para o almoço, sair 5h30, 6 horas, bater ponto, fazer a rotininha que meu chefe, que meu líder, que minha empresa mandou fazer. E agora, quando eu tô livre? O que eu faço? É aí que o ser humano se perde. É aí que o ser humano se perde. Porque ele tá livre para ser ele ou ela mesma. Só que quem eu sou? Eu falo que o ser humano tem duas questões, de fato, para toda decisão humana, são duas decisões apenas. É ser ou não ser. O que eu vou fazer, o que eu vou agir, a decisão que eu vou tomar, é ser quem eu sou ou não ser quem eu sou. Tem um ponto aí. Quando eu chego no momento em que eu posso decidir, buscar e me tornar quem eu quero ser, se eu não me conhecer, eu ainda assim vou andar por caminhos errados. Vou arrumar jeito de me prender. Não no vício, na doença, na dificuldade.
algum jeito, eu falo que a humanidade, Lu, nós estamos ainda infantilizados emocionalmente. Por mais que a gente encontre adultos, CEOs de empresa, mas emocionalmente é uma criança, no máximo um adolescente. Que se você solta ele, e agora tá livre, eu queria tanta liberdade, ó. Tá ali, faz o que você quer. Pega nossos filhos de 13, 14, 15 anos, liberta, ó. Tchau, vai fazer o que você quiser. Está livre. Faz o que você quiser. E não tem maturidade ainda. E nós somos muito parecidos com esses adolescentes ou crianças que queremos liberdade, que muitas vezes brigamos pela liberdade, mas quando temos essa liberdade, e agora? O que eu faço com ela? E esse o que fazer com a liberdade, Rô, vai muito de cada pessoa. Sim. Porque... Do nível de consciência. Do nível de consciência. Porque eu posso escolher fazer o que eu quiser. Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre e que mudou a minha vida. Mudou, assim, completamente. Eu falo um dos estágios do degrau, né? Porque a gente vai mudando aos poucos. Eu não sei se você sabe, mas eu tive um AVC. Sim, você falou. Com 30 anos de idade. A gente chegou num momento... A gente chegou num momento em que a vida da Luana estava acabada. E a gente descobriu o AVC. E ali eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Tô vivendo sempre pelo outro, fazendo tudo pelo outro. E naquele momento, eu tomei uma decisão. Que eu deveria, todos os dias, escolher ser a melhor versão que a Luana pudesse ser. Primeiro para ela mesma. Principal. E quando eu falo de melhor versão, eu digo que eu tô aqui hoje no podcast gravando, eu tô 100% presente, estando com o Rodrigo, escutando o que você tem pra falar. Se eu tô na vida familiar, é com a minha família. Se eu tô com a minha filha, se eu tô com o meu filho, se eu tô com o meu marido, se eu tô... Enfim, independente de onde eu estiver, eu preciso, dentro de mim, buscar a minha melhor versão. E eu acordo todos os dias e me faço essa pergunta. O que a melhor versão da Luana não pode deixar de fazer hoje? Isso é transformador, porque todos os dias eu busco nas relações e nas conexões que eu vou fazendo ser a melhor versão. Sim. Óbvio que vão ter os deslizes, né? Sou Mas, porque sou ser humano. E talvez isso é um dos pontos onde a IA nunca vai nos alcançar. É esse tipo de sabedoria. Mas por que eu tô te contando isso? Eu tô te contando porque eu sei que existem outros desafios que a Luana vai precisar superar em algum momento da vida. Até o último dia de vida. Até o último, se Deus quiser, vai demorar bastante. Muito. Né? E esses desafios vão aparecer de alguma forma. E quando eu falo que o desafio vem para o ser humano, ele vai vir para todos os seres humanos. Não é para você vai passar por isso, inclusive você vai nossos filhos têm que vir, têm que deixar vir. E eu ia chegar exatamente nesse ponto. Quando eu tenho essa consciência e eu começo a unir, ter uma família, construir uma família, a minha tendência é evitar que as pessoas que eu ame sofram. Pior merda que o ser humano pode fazer. Eu ia te fazer essa pergunta. Como é que um pai, uma mãe, ou se eu não tenho filho ainda, como é que eu, enquanto esposa ou marido, posso fazer para não interferir na dor que o outro precisa viver? Bom, uma imagem muito falada na internet e que serve para exemplificar é a imagem do casulo, né? É uma fase da borboleta, da larva, né? Para virar borboleta que ela precisa passar. O casulo escuro, a forma feia, cheia de melecada, precisa passar por aquela merda para virar uma forma muito bonita, né? E a borboleta serve muito também porque, eu não sei se você sabe, quem está nos ouvindo, a borboleta ela vive dias só. Depois que ela sai do casulo? Depois que ela sai do casulo, vive dias. Isso mostra também a durabilidade, se é que a gente pode colocar dessa maneira, das nossas felicidades. Dos momentos de, virei a borboleta. Superei. Beleza, vai morrer isso. E tem que deixar morrer. Porque precisam vir outras lagartas.
outros casulos, outras borboletas. Uhum. Porque assim é a natureza. Toda hora tá nascendo borboleta nova, morrendo borboleta, nascendo borboleta. E sempre tem borboleta. O problema é que a gente quer empalhar a borboleta e ficar com ela empalhada. Porque ela é bonita? Porque ela é linda. Eu era tão linda, Rodrigo, quando eu era jovem. Ai, minha vida era tão perfeita. Eu tinha uma vida feliz, eu tinha sucesso, eu tinha, sei lá. Era outra borboleta. Acabou, deixa ela morrer, deixa ela virar cinza. Que vai ajudar a alimentar as próximas lagartas. Que são os próximos processos, problemas, dificuldades, para virar borboleta. Então, cara, é um processo que a gente necessariamente tem, especialmente filhos, como eu disse. Hoje eu vejo, os piores casos que eu pego hoje em dia no Lotus são adolescentes, jovens, né, de 15 a 25 anos, que na verdade são crianças, não são adolescentes. Né? Às vezes eu pego um homem de 25 anos, mulher de 25 anos, falando que nem uma menina de 10. Eu falo, cara, quantos anos você tem? Ah, 25, 30. Como assim? Faz até bico. Eu sou sua cara de bico. Com 30 anos, seu porra. Tá errado. Mas tudo isso é responsabilidade de quem? Além da pessoa que já é adulta, que continua nesse papel que ela foi colocada pelos seus pais ou quem as criou, mas antes disso dos pais. Que não deixaram os filhos viverem as dores, os problemas, os casulos tão necessários para o amadurecimento. Não existe amadurecimento sem casulo. Sem dor, sem problema, sem bater a cabeça. Porque, como você disse no início, né? A felicidade, ela é uma irmã gêmea da tristeza. Se eu mato essa irmã gêmea aqui, esse lado da moeda, necessariamente estou matando esse lado. E aí você vê hoje adolescentes podendo ir pra Disney, ano sim, ano também, e aí eu vejo os pais falando, vamos pra Disney. Legal. Ai, vamos pro shopping comprar. Legal. Antigamente, quando a minha mãe ou meus pais ou alguém me dava um carrinho desse tamanho, uau! Queria dormir com o carrinho. Eu tô louco, vamos pro Play Center, vamos! Mas hoje em dia não, nada dá tanto prazer, porque mãe e pai tá enchendo de coisa. Não deu tempo pra gente comemorar o primeiro carrinho, já tá, aliás, nunca ganha só um, né? Uhum. Ganha 3, porque vai que ele se quebra, que ele enjoa, já dá 3 logo, 4. Então é uma merda que pai e mãe tá fazendo. Então eu falo pros pais, tira. Você quer ver seu filho feliz, sua filha feliz? Tira. Tira tudo que você pode tirar dele. Cria vácuo. Para que ele possa preencher, ela possa preencher aquele vácuo na vida dele, na vida dela. E é isso que vai dar satisfação. É isso que vai ensinar ele também, na vida dele como adulto, preencher. Porque o que é a nossa vida, se não uma simulação, a nossa criação de filhos, se não uma simulação da vida real? Ensinar os nossos filhos como viver dentro deles mesmos, como lidar com as frustrações, com as dores, com os problemas dentro deles mesmos, porque amanhã eles vão lidar, só que com dores diferentes. Uau! Me veio um monte de ficha caindo aqui. E me veio uma coisa que é surreal. Aconteceu agora na pandemia isso, inclusive. Tiraram tudo. O nosso poder de ir e vir. De abraçar. De junto. De tudo. Mas não tiraram uma coisa que é, pra mim, essencial pro ser humano, que é o olhar no olho, o enxergar a alma, o entender. E eu percebi que pais e mães e ser humano de uma forma geral se perdeu nisso. Parceiros. Enquanto estavam sentados na mesa, que poderiam estar se olhando, estavam olhando para uma tela, estavam olhando para fazendo uma chamada de vídeo. Uma chamada de vídeo. E quando você fala, a gente tira tudo. Tudo. Lembrei de quando a gente ficou em isolamento em casa. A gente pegou Covid em épocas separadas. A Júlia foi a única que não pegou. Todo mundo. Primeiro foi eu, depois foi o Renê, logo depois foi o Vitor. E ficamos todos isolados. Todos. O único que a gente não isolou, todo mundo, né? Um ficou no quarto e outros, foi quando o Vitor pegou, porque uma criança na época de 4 anos, como é que eu vou deixar ele trancado num quarto? É impossível. Então ficou todo mundo isolado, ilhado em casa, mas com contato ali. E eu lembro que
uma frase do pequeno foi: mãe, tá muito divertido. Tá muito divertido. Eu falei, como assim tá muito divertido ficar isolado, não podendo ter contato com ninguém? Porque a gente tava assistindo os filmes que ele queria, tava a família inteira, 24 horas por dia, durante 7 dias juntos. Então, assim, esse momento pôde ser prazeroso para algumas pessoas se elas soubessem ter usado. E a gente ainda com desculpa de tempo. Sim. Porque eu não tenho tempo para dar pros meus filhos, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Ao invés de dar a matéria, por que não dar um outro bem que é tão valioso quanto o filho que você tem? Sim. Que é o tempo de Que é a qualidade. única coisa que tem valor de verdade, né? Você me fez lembrar disso, assim, com maestria. Eu falei, peraí, eu não preciso de uma outra pandemia, mas eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso chamar, a gente faz isso com frequência, Sim. sabe? Mas podia ser com mais frequência ainda. Sim. Ao invés de uma vez por semana, por que não 2 vezes por semana? Por que tem que ser só nos domingos? Não, pode fazer isso sempre que... fazer menos tempo, né? E mais fazer. Vou ficar meia hora. É muito melhor você ficar meia hora, 15 minutos bem ficado com o seu filho do que o dia inteiro na tela do celular ou ali viajando. Então fica 15 minutos, meia hora. Não é quantidade. Seu filho, sua filha não quer quantidade de você. Quer qualidade, presença. Então, tendo presença, acabou. Acabou. E não é desculpa hoje em dia também, né? Hoje tem a pandemia, mas antes, assim, aliás, tem todo esse problema que a gente está vendo em tecnologia, mas antes, na nossa época, né? A minha, por exemplo, eu tenho 46 anos, meus pais não viviam, não tinha tela, não tinha nada, tinha TV, tinha a tela da TV. Mas tampouco eu tinha a presença do meu pai também, da minha mãe. Meu pai trabalhava que nem um doido, estudava, quando estava parado era na tela da TV. Minha mãe trabalhava fazendo comida, roupa, tudo, e quando parava era na tela da novela. Ou seja, nós sempre vamos buscar alguma fuga, Alguma tela. alguma tela. E não é para fugir dos nossos filhos, é para fugir das nossas crianças. Uau! Porque não é... Os nossos filhos é só... Você já viu aqueles casos, eu vejo muito? Pessoas que casam com o filho do outro, da outra, e é super agradável com o filho, ou com o sobrinho, não importa. O tiozão, a tiazona, leva pra brincar, se diverte. Fala, nossa, essa pessoa vai ser uma mãezona, um paizão incrível. Aí, depois de um tempo, tem filho, ou filha. Aí, com o filho ou com a filha, faz porra nenhuma. Não tem tempo. Não tem paciência. Briga, quebra o pau. Eu falei, ué, como é que pode? Tinha tanta paciência com o sobrinho, com o filho do outro, com os vizinhos, por que com o próprio filho não tem? Porque quando é nosso filho ou nossa filha, inevitavelmente, quem eu enxergo nele ou nela? Eu mesmo. Eu mesmo. A minha criança. Então a fuga que os pais têm em tela, ou em celular, ou em qualquer outra coisa, não é a fuga dos filhos. É a fuga das próprias crianças que estão perdidas. Várias crianças na sua história de vida perdidas. Sentindo dor, se sentindo abandonada, passando fome. No caso dos meus pais, passaram fome, rejeição. E toda vez que eu olho para o meu filho pequeno, eu lembro da minha criança. Eu lembro da minha criança. Só que tudo isso não é um processo consciente. Não, meu filho é minha criança. Não, é inconsciente. Só que eu não sei porque eu não consigo estar com meu filho. Não sei, eu dei dar um faniquito. Eu tenho que fazer alguma coisa porque parece que tá chato. Mas com meu sobrinho era uma delícia. Ficava horas e horas. E até ficava imaginando, nossa, quando eu tiver filho, eu vou ser um paizão, eu vou ser uma mãezona. Não. Porque lida com as nossas crianças. Com os nossos medos. As nossas dificuldades. Aquilo que nós não conhecemos da nossa história. Que os nossos filhos nos fazem lembrar. Então, o que é a ansiedade, né? Que hoje em dia é tão presente no Brasil, principalmente. Número 1 de ansiolítico. É o medo que essas crianças do passado, do nosso passado, voltem a nos assombrar no presente, no futuro. Que elas ganhem vida de novo. Existe uma forma ou alguma atividade, algum exercício que eu posso fazer para reconexão com essa criança? Existe. Tem alguma coisa prática que eu posso fazer, por exemplo, sem a ajuda de um profissional, mas que se você der a dica agora eu posso aplicar no meu dia a dia? Tem. A melhor forma de você se conectar com a criança é sentindo as suas emoções e expressando elas.
Seja quais forem. Tá com medo? Assume que tá com medo. Aceita esse medo. Estou com medo. Acha de onde vem, se pergunta, de onde está vindo esse medo de verdade? Ah, eu tô com medo, sei lá, de apresentar um projeto, de falar em público, de vir no podcast, sei lá, quantas pessoas eu falo não vão em programas porque morrem de medo de ser rejeitado. Não é de ir no podcast, é de ser rejeitado, criticada. De não ser aceito. De não ser né? aceito, né? Então, de onde vem esse medo? Não é de agora. Ele não nasceu agora. Aonde tem uma criança dentro de mim? E fechar os olhos mesmo e deixar vir. Se você se perguntar, vai vir. O cérebro, ele fala, ó, eu brinco, né? Eu falo, não pensa no cachorro preto. Na hora. Na hora. Então o cérebro, ele não fica sem resposta. Se tá com raiva, veio a raiva, cara, bota pra fora. Grita, vai pra um lugar que você pode gritar. Ah, não pode fazer som. Põe uma roupa, uma almofada, um travesseiro. Ah! Bota pra fora. E se pergunta de onde tá vindo tanta raiva. Ah, mas foi a pessoa que me xingou, foi a pessoa que pisou no meu pé. Legal, mas quem ela representa na minha história? Uhum. O que ela gatilhou em mim? Porque as emoções, o que nos desperta a emoção não é de hoje. A emoção não nasceu hoje. A emoção foi formatada lá atrás, no período original, dos 0 aos 7 anos. Então, aonde tem uma criança que pisaram no pé dela, que abandonaram ela, que agrediram ela, e ela tá com raiva até hoje. Uhum. Né? E assim é com tudo, tá triste, chora. Chora. Mas pergunta. Ah, mas é porque ela falou do meu filho. Ai, ai, ai. Chora, beleza. Mas aonde tem uma criança perdida na sua história que alguém falou mal de você Uhum. e que você se sentiu rejeitado, separado, né? Falta de amor. Que a busca maior do ser humano é amor. E o medo maior do ser humano é ser rejeitado. Então essa busca aqui vai gerar todas as emoções, desde o medo, raiva, tristeza, até a alegria e o amor. Uau. O medo de ser rejeitado, evitar ser rejeitado e a busca por ser amado. Por ser amado. É isso que coloca o ser humano em movimento. Como se fosse o pistão do ser humano, sabe? É a dualidade do ser humano. Se a gente tirar isso, você tira o movimento do ser humano. E não faz mais nada. Maravilha! E que explicação. Faz muito sentido, porque nós precisamos, e a gente volta no que a gente começou a falar sobre a ambivalência e Dualidade. dualidade, que é essencial para a vida de qualquer ser humano. Agora eu gostaria de saber o que é essencial para a vida do Rodrigo. Rodrigo treinador, Rodrigo que tá ali transformando vidas todos os dias. Que bom, essencial para mim. Em primeiro lugar, meu contato com Deus. Né? Eu busco, e eu não sigo nenhuma religião, né? Nenhuma me toca, né? Estudo todos os textos sagrados, adoro, mas não sigo nenhuma religião. Eu acho que tem muito dogma por trás, né? Então eu pego o melhor que existe em cada religião. Então, para mim, o contato com Deus, ter esse tempo com Deus, para mim hoje é primordial. É o momento que eu me sinto mais, que eu me nutro espiritualmente para fazer meu trabalho na emoção e no corpo das pessoas, né? Então isso para mim é muito sagrado. Segundo, minha família. O tempo que eu não abro mão de ter esse tempo comigo e com a minha família. Então, de manhã, por exemplo, eu não trabalho, eu fico em casa, mas não fico só em casa, não, eu vou para academia, eu brinco com a minha filha, tomo café com a minha esposa, eu converso com ela, eu leio, eu estudo, né? Eu tiro um tempo para mim, para minha família. Então, esse tempo para mim também tampouco abro mão. É um momento para mim muito importante. Por quê? Porque é o que faz o Rodrigo físico, matéria, feliz. Uhum. Né? E aí, em terceiro, sim, aí o meu trabalho. Aí também tampouco adianta eu ter esse contato com Deus, buscar Deus, tá muito bem com a minha família, mas se eu não tiver chegando nas pessoas, sendo um instrumento de Deus, porque tudo isso só serve para quê? Para eu traduzir ou fazer chegar isso na vida das pessoas. Então, quando eu tô dando treinamento, quando eu tô num podcast, quando eu tô, de alguma forma, na formação, impactando as pessoas, ali eu me sinto verdadeiramente sendo eu, sabe? Cara, sabe aquela coisa? Valeu a pena? A vida? Tá valendo a pena a vida? Porque de alguma forma eu tô deixando alguma marca
no coração, na vida, no desdobrar da pessoa. Às vezes é uma frase. Né? A pandemia me fez enxergar muito isso. Eu desacreditava desse mundo digital, de podcast, isso aí não vai mudar a vida de ninguém. Né? E aí eu comecei a fazer vídeos, lives, aquelas coisas tudo. E quantas pessoas mandavam mensagem para mim dizendo que transformou a vida, que mudou a vida, que saiu dos Estados Unidos e veio pro Brasil por causa de um vídeo. Um negócio maluco, assim, saiu de depressão. Caraca! Ou seja, teus vídeos fazem valer a pena a vida de alguém. Então isso pra mim, cara, né? E aí só somou agora, eu vi assistir um filme, vale a pena todos assistirem. The Flash, assisti com a minha filha. E o The Flash, não vou dar spoiler do filme, mas a história, ela surge em torno do The Flash usando a velocidade dele para voltar no tempo. Ele vai acima da velocidade da luz, só que ele usa essa velocidade para voltar no tempo. Né? E aí tudo desdobra em torno de uma lata de tomate. Tudo que muda na vida dos pais dele, na dele, no mundo, no universo, por causa de uma lata de tomate. E quando aquela lata de tomate não vai pro carrinho de compra, o que muda? E quando vai, tudo que muda. Que doido. Ou seja, é só uma lata de tomate. Então, um podcast pode ser essa lata de tomate em quem tá nos ouvindo. Caraca, o que eu vi lá com a Luana, com o Rodrigo. Putz, eu vou tomar essa decisão. E às vezes é uma decisão. Mas se você pegar uma decisão hoje, multiplica ou desdobra ela pro futuro, daqui 10 anos, 100 anos. O que essa uma decisão mudou? Talvez tudo. Talvez a vida inteira. A vida inteira. É muito louco. É muito louco. Muito louco. E para que faça valer a pena as decisões, eu sempre digo, existe uma fórmula chamada 3Ds na minha mente. Primeiro é a decisão, você precisa tomar uma. Depois, ter dedicação para que ela, de fato, faça. E tem a disciplina. Né? Constância, diário. Então, até que a coisa nasce. Até que nasce, até que ela chegue lá na frente. Meu Deus, passou o tempo assim que... Né? Foi uma hora, já foi uma hora. E antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, algo que vem aí do teu coração, que eu tenho certeza que tudo que você falou aqui vai contribuir para a vida de muita gente. Mas essa mensagem, assim, que talvez lá atrás você tenha ouvido e que tenha mudado a vida do Rodrigo e que agora você possa compartilhar e transmitir isso também. Bom, o que mais mudou na minha vida, Lu, eu era uma criança, pensa numa criança medrosa e multiplica por 100, por 1000, tinha medo de tudo. Tudo que você pensar, né? Isso é um lado que eu não sabia. Pensa medroso, brinco, cagão, de tudo você pensar. E aí depois, aos meus 20 anos, quando eu fiz minha primeira imersão de inteligência emocional, eu descobri na prática o que era o medo. Até aquele momento, com 20 anos, o medo era o meu pior inimigo. Eu encarava ele como meu inimigo. Ele tá ali para me destruir, ele tá ali para me impedir de fazer as coisas. E eu vejo, né, esses 25 anos para 26 já, as pessoas continuam sendo medo, as pessoas procrastinando, é medo. As pessoas seguras, é medo. As pessoas fazendo business plan, não faz porra nenhuma, é medo, é cagaço. Só que elas não assumem. Então, primeira coisa, especialmente homens, mais ainda, que socialmente não pode. Hoje as mulheres também, com esse movimento de feminismo, tampouco elas podem assumir que tem medo. Quando, na verdade, eu descobri na minha prática que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação que eu tomo. Até os meus 20 anos, eu usava o medo para paralisar, para correr, para fugir, para inventar desculpa. Não vou no podcast. Na época não tinha podcast, claro. Mas eu não vou em tal compromisso. Porque eu tenho outro. Porque eu vou fazer tal coisa. E assim vai. E aí, quando eu descobri que o medo, na verdade, é uma grande fonte de energia, eu comecei, olha, peraí. Se é uma fonte de energia, e se eu usar essa fonte para fazer aquilo que eu tanto quero? E assim eu comecei a fazer. E de um menino que era de Carapicuíba, que no máximo seria um professor de matemática. 25 anos para 26 passaram depois de descobrir isso. Eu já impactei a vida só no Lotus, mais de 100 mil pessoas, palestra, mais de 200 mil pessoas, meus livros, vídeos, não tem a mínima ideia.
quantas milhares Não dá de pra pessoas, metrificar não dá pra até metrificar. onde alcançou. E mais, né? E quantas aquelas que impactaram, mudaram a vida das outras, foram as latinhas de tomate na vida das outras, né? E tudo isso só me foi permitido fazer porque eu usei toda essa fonte de energia gigante para fazer, para realizar. Ou seja, eu descobri e venho aplicando e venho ensinando para as pessoas que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Então você que está nos ouvindo, haja. Tá com medo, vai com medo. Lembra que depois de alguns 2 minutos, no máximo, todo aquele medo desconfortável, sua dor, tremedeira, sei lá, tudo que dá fisiologicamente, ele passa e fica só o quê? Energia. Adrenalina, o cortisol, podendo ser usado para você construir, realizar, entregar aquilo que de fato o seu espírito veio entregar para a humanidade. Olha que lindo. Oh, eu não sabia que você ia falar sobre isso. Essa foi a frase talvez que mais tenha me impactado. Que bom. Quando eu fiz a formação, o Lotus principalmente. E hoje eu faço o que eu faço exatamente por conta dessa frase que você falou. Toda a minha história, o livro, tudo que eu fiz hoje para entregar para a humanidade é exatamente. Eu nunca deixei de sentir medo. Sim. Mas eu entendi que se eu agir, a coragem ela vai aparecer em algum momento. Então, isso é muito forte para mim. E eu passo isso não só para as pessoas que me escutam, nas palestras, no podcast, no meu trabalho. Eu senti que eu deveria falar isso para você, senão você nunca ia saber que isso fez diferença. E talvez o momento que mais hoje eu honro o que você me ensinou, eu tava em viagem com as crianças, com o Renê, era aniversário do Renê, e tinha um trapézio de uns 5 metros de altura, e o Vitor tava doido pra ir nesse trapézio. Mas ele subia, o que era mais difícil subir, ele subia, chegava lá, descia. De medo. Primeiro dia foi assim, segundo dia foi assim, e a gente ficou 7 dias lá. Terceiro dia também, quarto dia. No quinto dia, ele subiu também. E aí ele desceu e ele falou assim: mamãe, eu queria muito ir, mas eu não vou. Eu falei: por que você não vai? Porque não, é muito alto. Eu falei: filho, você já subiu tudo isso? Ele via a Júlia foi também, a Júlia brincou, ele via, mas não era só ver o outro. Ele queria viver. Porque é dele, né? Não era só ver. E aí ele chegava lá e falei: você tem medo de altura, mas olha só, você já chegou até lá no topo. Você fez o mais difícil. O mais difícil você já fez. Agora é soltar. Foi. E no sexto dia, um dia depois a gente ia embora de manhã, então a gente tinha 6 dias completos. No sexto dia, ele subiu e a coisa mais gostosa, e a primeira pessoa que eu lembrei foi de você nesse momento, porque você me ensinou a falar, e você me ensina a falar para várias pessoas que fazer o que a gente precisa fazer, primeiro é olhar que o teu medo, ele não tá aí para te destruir. Ele veio para te motivar, para te ensinar, para te dar energia, para te dar um gás, para te chacoalhar. Ele veio ali, porque o medo também é uma motivação. Sim. De não estar, de não permanecer do mesmo jeito. E eu falei pro Vitor naquele momento: você vai ficar mais feliz se você for embora e ter pulado, mesmo com o teu medo. Ou você vai ficar feliz de subir de novo, descer e chegar lá em casa e falar assim: nossa, Poxa, eu podia ter ido. Podia ter feito. E ele foi, pulou. Aí ele queria ir toda hora. Ele não saía da fila pra ir toda hora. Eu falei: no último dia você vai, guri. E ele pede até hoje: eu quero voltar lá porque eu quero ir lá, eu quero ir lá. Falei, agora imagina isso na vida dele, como isso vai desdobrar. Cada vez que ele vai subir no trapézio, não no trapézio físico, mas o trapézio da vida. Que a vida sempre vai nos colocar trapézio pra gente subir lá em cima e a vida vai falar: agora vem. E quantos não se jogam? Quantos desistem e descem. Desistem e descem. Que bom, minha amiga. Obrigada por isso, viu? Obrigada por isso. Gratidão. Não tem preço. É o que me faz levantar e realizar a minha missão dia após dia. E me mantém 25 anos para 26, com a mesma energia, com a mesma vontade, porque eu falo que é o amor, né? O amor, ele sempre é novo. Sim. E minha missão nada mais é do que ajudar o ser humano a descobrir e viver o amor que tem dentro dele. Obrigada por isso, viu? Amém. Como é que as pessoas podem te achar, Rô? @RodrigoFonsecaie no Instagram, TikTok, agora aquele Threads,
LinkedIn também, Facebook, ainda estou no Facebook, Kawaii, e nosso site sbi.com.br. E o WhatsApp, né? As pessoas hoje amam o WhatsApp, é 11 9409 4006 9695. Então, todas as redes sociais é Rodrigo Fonseca IE, de inteligência emocional. E o WhatsApp é esse. E, cara, o que precisar de mim, o que eu puder te ajudar, achar que faz sentido, conte comigo. É minha missão poder encontrar Luanas, Rodrigos, que estão por aí, perdidos, com medos, com os mesmos problemas que a gente teve, e tem outros hoje, mas ajudar eles a superarem esses problemas. Obrigada por isso. Obrigado eu. Ai, é isso, obrigado. meu Parabéns povo, pelo gente. livro, Esse é seu, esse é seu. Obrigado pela caneca também, emocional cast. E adorei o nome, galera. O X vem de multiplicação. É de abraçar. Que multiplique e chegue a milhares de pessoas. Eita. Acabou, meu gente. Ai, que dor no coração de encerrar esse podcast. Foi bom demais. Foi bom demais. Que bate-papo gostoso. Se você ficou até aqui, curta, compartilha, leve para todo mundo, porque todo mundo merece escutar essa mensagem, conhecer esse cara que transforma vidas, transformou a minha, transformou da minha família toda, marido, filho, e eu falei que eu não vejo a hora do pequenininho crescer para fazer também um treinamento desse. E a gente fazia a família toda passar pela SBE, porque é uma empresa que transforma vidas de verdade. Obrigada. Obrigado, galera. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau.